Fala, estrategista, tudo bem? Meu nome é João Paulo Teles, eu sou aqui da Coordenação Pedagógica do Estratégia Med, sou médico, residente de Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e doutor em Neurologia pela mesma instituição. Hoje eu vim aqui falar com vocês de uma das principais provas de segunda fase de 2022, dentro dos processos seletivos de residência médica para R1. É a prova do Hospital Israelita Albert Einstein, uma prova prática, eminentemente prática no sentido literal da palavra, de você estar lá pessoalmente, interagir, realizar às vezes procedimentos, coisas com a mão. Então eu vim aqui contar para vocês a minha experiência, eu fiz essa prova e a prova infelizmente não solta gabarito, mas a gente vai conversando aqui sobre as estações, conversando sobre possibilidades. E qualquer coisa eu fico aí à disposição no meu Instagram para conversar depois, mandarem mensagens sobre a prova, sobre a vida, sobre qualquer coisa, estou sempre à disposição. Beleza? Vamos nessa então. Segunda fase do Hospital Israelita Albert Einstein 2022, foi uma prova prática que valia 40% da nota e no mesmo dia da prova prática você passava pela sua entrevista. Então no dia havia ilhas de candidatos, você fazia 5 estações e uma entrevista, então era como se fossem 6 estações de 9 minutos cada uma, às vezes com um descanso no meio, e uma delas era a sua entrevista com o coordenador do programa ou outra pessoa relacionada ao seu programa de residência médica de interesse. A prova do Hospital Israelita Albert Einstein é conhecida por cobrar o que eles chamam de soft skills, eles e toda a literatura médica, soft skills, ou seja, habilidades de comunicação, ética, respeito com o paciente, respeito com seus colegas profissionais de saúde do serviço, habilidades de ensino, sempre ali, vocês vão ver, colocando internos no meio da estação, por vezes atrapalhando muito a sua estação, mas que esse é realmente o objetivo da prova prática do Einstein. Existe um boato, nunca consegui confirmar isso em fontes oficiais, mas que 70% do checklist costuma ser soft skills e só 30% ali é o checklist técnico da parte de hard skills, né, que seria os conhecimentos, diagnósticos, condutas, etc. Então você pode ver qual é a importância disso para essa prova. Eu corroboro com esse relato, com a minha experiência pessoal, porque eu não consegui chegar ao fim de 2 das 5 estações, né, excluindo aí a entrevista, óbvio, não consegui chegar ao fim, teve uma delas que eu não cheguei nem perto, e eu consegui tirar uma nota aí acima de 80%, uma das notas mais altas dessa prova prática, mesmo sem chegar ao fim de 2 estações. Então, eu acredito que isso se deve ao fato de que realmente a questão de soft skills vai pesar muito na sua avaliação. Sempre tem atores nas estações e eles não divulgam gabarito, então, novamente, o que eu vou contar aqui é um pouco da minha experiência, um pouco da experiência de outros colegas que também fizeram a prova e, obviamente, a gente acaba conversando, e eu vou falar muito do que é a minha interpretação, deixando sempre claro que pode ser certo, pode não ser certo, mas é interessante para vocês, mais do que o gabarito, saber como cai na prova do Einstein, saber como você deve se preparar, no geral, né? Não só em termos de conteúdo, porque o conteúdo você, aluno de Estratégia Med, vai ficar sabendo no final do ano, mas em relação a essas outras habilidades, eu queria que você prestasse muita atenção aqui para conseguir maximizar a sua nota. Beleza? Vamos lá para as estações, então, de fato. Começando por clínica médica, a estação de clínica médica te colocava numa situação de consulta ambulatorial de retorno. Você estava ali frente a uma mulher de 50 anos, hipertensa, dislipidêmica, com diagnóstico de pré-diabetes, que retornava com exames da última consulta, para a qual ela tinha ido assintomática, continuava assintomática nessa consulta. E a única coisa feita de conduta na consulta passada, além de pedir os exames, tinha sido um ajuste da medicação antihipertensiva e a estação te pedia para realizar aí essa consulta de retorno. Então, assim, de um ponto de vista subjetivo, a paciente era uma paciente, ao mesmo tempo, um pouco calada, inclusive eu e outros colegas chegamos a entrar um pouquinho na questão de depressão, será que essa paciente está aqui para a gente descobrir, cavucar um pouquinho, descobrir que ela está com um quadro depressivo e essa é a sacada da estação, pela própria atitude da atriz ali frente a você, e na verdade isso não se confirmava. Quando você pedia então os exames que ela tinha realizado, ela trazia diversos exames, dentre eles enzimas hepáticas tocadas e uma ferritina aumentada. A paciente, no momento que você citava que havia alterações nos exames, ela ficava preocupada e o que era antes uma
atriz mais calada, mais retraída, surgiam perguntas no sentido de o que eu tenho é grave, tem uma solução, aquela paciente que demanda de você, que a gente sabe que é muito comum na prática clínica, embora neste momento você não tivesse ainda a resposta de qual era o diagnóstico de fato da paciente. Então, isso atrapalhava, entre aspas, um pouco a consulta, sabendo que é uma estação de 9 minutos, né? Então não é uma estação muito longa, então toda vez que surge uma pergunta dessa e você precisa responder com calma e empatia, você acaba gastando um tempo que vai faltar depois para você raciocinar sobre o caso, que obviamente não era um caso simples, né? Enzimas hepáticas tocadas, ferritina aumentada, dentro de prova ainda, né? Uma situação muito mais comum na prova do que na vida real, você vai pensar em hemocromatose e a partir daí você precisa investigar história familiar, cometimento de outros sistemas, lembrando que ela já tinha ali um diagnóstico de pré-diabetes, é uma mulher de certa forma na faixa etária mais comum de procurar o serviço de saúde para diagnóstico de hemocromatose, porque o acúmulo acaba sendo lento, né, aí ao longo dos anos. Eu cheguei a pedir uma imagem de abdômen, ela tinha uma filipeta, o examinador tinha uma filipeta com um ultrassom que mostrava esteatose hepática, o que é um sinal de que isso, né, devia estar relacionado ali ao diagnóstico de fato, porque se o examinador tem essa informação é porque é, de certa forma, pertinente ao caso. Mas eu parei aí, quando eu cheguei nesse ultrassom com esteatose hepática, soou o alarme e eu precisei trocar de estação. Essa foi a minha segunda estação e eu ainda estava um pouco nervoso, então uma dica, principalmente para essas estações em que o paciente ou a paciente começa a te perguntar e demandar um pouco mais de você, é ter em mente que você precisa tratar o paciente bem, falar com calma, explicar, responder a todas as perguntas, mas ter em mente que você precisa seguir também na estação para conseguir avançar e eventualmente chegar num diagnóstico e numa conduta que aí talvez, pensando em hemocromatose, que novamente não é nada garantido porque não tem gabarito, você precisaria pedir eventualmente pesquisa de mutações para chegar num diagnóstico. Tá certo? Essa foi aí a estação de clínica médica e agora vamos seguir para a estação de cirurgia geral. A estação de cirurgia geral te apresentava um caso de uma mulher de em torno de 40 anos que teve um quadro de pancreatite aguda biliar leve, já resolvida, e você era o R1 que estava ali terminando a colecistectomia vídeo junto com uma interna. A estação era bem sucinta e te pedia para tirar dúvidas da interna, né, enquanto vocês finalizavam o procedimento cirúrgico. Eu estou falando aqui interna porque no meu caso era uma mulher, não sei se em outras estações era um homem ou ator, mas enfim, a ideia é a mesma. A interna te perguntava qual a indicação da cirurgia. Então você precisava saber ali que a colecistectomia videolaparoscópica no contexto de pancreatite aguda biliar leve deve ser realizada ainda na mesma internação, idealmente, e o objetivo não é tratar a pancreatite, é prevenir recorrência da pancreatite. Ela te perguntava se precisava de antibiótico, então você, terapêutico, né? Você precisava referir que não precisava, nem para a questão da pancreatite, nem para a questão do pós-operatório, que o antibiótico ali seria profilático na cirurgia. Começava a te fazer perguntas gerais, assim, meio genéricas sobre o pós-operatório de colecistectomia vídeo. A gente sabe que hoje é uma cirurgia muito segura, com um pós-operatório muito tranquilo, sem muitas peculiaridades, com uma recuperação super rápida. Aí, no manequim, era como se fosse um manequim de uma pessoa coberta, só com o abdômen exposto, e tinha uma foto, um papel mesmo, com uma foto de um ponto intradérmico, né? Uma sutura intradérmica que estava sendo finalizada. E aí a interna te perguntava, que ponto é esse? Eu nunca vi esse ponto. E aí você explicava que era um ponto intradérmico, tinha vantagens estéticas, a parte técnica do ponto. E aí vinha a questão que é sempre recorrente nas provas práticas do Einstein, conforme eu já conversei com pessoas que prestaram edições passadas, que é a questão de segurança do paciente, ética e sigilo médico. Então a interna me perguntou, eu posso tirar foto? Eu nunca vi esse ponto. Eu falei, não, você não pode tirar foto, a paciente está exposta aqui, não deu consentimento. E aí ela insistia, mas fica tranquilo, é só para aprendizado, não vai aparecer o rosto da paciente, eu quero compartilhar com meus amigos, estou terminando o internato, nunca vi esse ponto, provavelmente nunca vou vê-lo de novo aí no meu internato. E você precisava ser categórico, gentil e educado, porém categórico, de que sem consentimento não tem conversa, você não vai tirar foto daquela paciente, ainda mais que ela estava ali sob anestesia geral, não tinha como,
e nem seria adequado dar o consentimento naquela situação. E existem outros recursos educacionais para ela ir atrás do ponto intradérmico e fotos e vídeos na internet, enfim, que não tinha nenhuma possibilidade dela tirar a foto daquela paciente no momento. Tá certo? Então essa era a estação de cirurgia bem tranquilinha aí no meu ponto de vista, com novamente uma parte técnica, médica, biológica e uma parte técnica médica de comunicação, segurança, ética e sigilo médico. Beleza? Vamos para a estação seguinte, que é a estação de pediatria. Você entrava na estação de pediatria e havia um caso que te propunha um escolar com anemia falciforme, acompanhamento irregular dessa condição, acho que era 4, 5 anos de idade, e há um dia estava com dores no corpo, especialmente em membros inferiores. Já tinha utilizado analgésicos em casa, o que ele costuma utilizar quando tem dores, dipirona, paracetamol, sem melhora, e vinha ao PS por conta dessa dor. A tarefa te pedia para terminar a consulta, né, completar a anamnese, realizar o exame físico e dar a conduta. Terminando a anamnese, não tinha nada mais que chamasse atenção, o exame físico era completamente normal, e aí, quando pedi o exame físico, ela me trouxe ali um exame físico sumário, e dizendo de outros sistemas, normal. E aí eu até, hoje me arrependo um pouco disso, quis esmiuçar um pouco mais, falei, mas o exame pulmonar, né, pensando em síndrome torácica. Aí a examinadora não tinha mais Filipeto, falava normal. Abdominal, normal, né, pensando em sequestro esplênico, alguma outra condição associada ali ao contexto do paciente falciforme. Acho que era mais nervosismo meu na hora do que de fato necessidade. E aí vai uma outra dica de se ater exatamente ao que a tarefa te pede, né? Essa tarefa te pedia para completar a anamnese, mas se ela pedisse, como a gente vai ver a seguir em outra estação, apenas para você realizar o exame físico, é para realizar apenas o exame físico, não é para ficar perguntando novamente coisas da anamnese que vão te tomar tempo e não vão te levar a lugar nenhum se aquilo não foi pedido na tarefa. Beleza? Quando você avaliava a dor com mais detalhes, era uma dor 10 em 10. E aí você solicitava a enfermeira, que era a atriz da estação, para realizar morfina, né? Fazer morfina para o paciente. E aí que vinha a questão principal da estação. Até então era bem tranquilo, né? Uma crise vasoclusiva típica num paciente falciforme. E a enfermeira vinha e dizia que aquele paciente sempre vinha ao PS, que você ali não conhecia porque você era um residente novo, mas que ele estava ali, figurinha carimbada, que ela suspeitava que ele era viciado em morfina e que ele estava te enganando, que ele não estava com dor, ele estava única e exclusivamente ali te enganando, querendo morfina. E aí, para completar a sequência de absurdos, ela te sugeria para você fazer um placebo. Falava assim, vamos fazer um sorinho nele aqui, você fala que é morfina, eu tenho certeza que ele vai melhorar e vai embora já já. E aí, obviamente, não precisa nem destrinchar muito a conduta, né? Que você precisava de uma forma aí, respeitando a enfermagem, obviamente, desconstruir essa ideia, falar que o pronto-socorro não é um lugar de você investigar e nem lidar com situação de adição a opioides, que o paciente estava te contando que estava com dor 10 em 10, então você tinha a indicação de fazer opioide e ponto final. Você não vai ali falar que o paciente está mentindo, não é o seu papel e até o ponto que você precisa acreditar, ele está com dor e o tratamento é opioide. Aí eu ficava nessa conversa, ainda mais um pouquinho de insistência e eventualmente você conseguia convencer, fazia a morfina ali para o paciente, reavaliava em seguida, o paciente tinha uma melhora parcial da dor, chegava a 3, 4 em 10, você pedia um pouco mais de morfina, uma melhora completa da dor, ela te perguntava se o paciente poderia ir embora, e aí você falava que não. Acho que um dos objetivos que talvez eu não tenha abordado seria investigar possíveis precipitantes, né, dessa crise álgica, desidratação, alguma infecção, alguma outra coisa ali, e aí por esse motivo você não poderia simplesmente dar alta para o paciente sem um plano de resgate, sem uma transição da analgesia para casa ou sem saber se alguma coisa precipitou aquela crise vasoclusiva. Mas era uma estação bem tranquila, cujo principal ponto era, sem dúvidas ali, lidar com a sua equipe, com uma enfermagem que te sugeria que você fizesse uma coisa antiética, que é dar um placebo para o paciente e mentir. Tá certo? Vamos para a penúltima estação, então, a estação de ginecologia e obstetrícia. No caso, essa foi a primeira estação que eu fiz e foi muito engraçada.
Era uma estação de uma mulher jovem, sem comorbidades, no Ligesta, que vinha ao seu consultório desejando anticoncepção. A estação, a vinheta da estação, já te dava que você tinha conversado com a paciente, exposto vantagens e desvantagens de cada método, e vocês em conjunto tinham optado por colocar um DIU. E aí vem o que eu comentei da tarefa, né? O que a tarefa te pede. A tarefa dizia: realize o exame físico ginecológico dessa paciente e o procedimento de inserção do DIU. Ponto. Só isso. Exame físico e DIU. E te contava que você era a estação, e isso é interessante do Einstein, eles sempre te colocam na posição do residente. Assim, você é R1 da GO e está acompanhado de um interno, então ajude o interno ali, envolva o interno no seu atendimento e procedimento. Aí o que acontecia? Você entrava na estação, havia um ator ali que estava simulando o interno, um ator sensacional. Queria deixar aqui meus parabéns para esse ator que na hora me deixou com muita raiva, mas depois reconheço que cumpriu perfeitamente o seu papel. Era um ator sensacional, de um interno sem a menor condição assim de lidar com uma paciente em sala. Eu estou dando risada porque era uma situação obviamente fictícia, mas eu espero que não exista ninguém no mundo com esse tipo de atitude. Era uma pessoa extremamente intrusiva, que não era intrusiva no sentido de ficar te perguntando o porquê das coisas. Esse é o papel do aluno, óbvio. Mas era de puxar o celular ali e começar a falar com outras pessoas, pegar para tirar foto da vulva da paciente, ficar comentando com você, fazendo as coisas de um jeito errado. Então, eu deixei ele fazer o exame físico ginecológico, entreguei o espéculo, ele ia inserindo o espéculo na vertical, sem avisar nada, sem nenhuma lubrificação. E aí eu precisei colocar a mão no meio, falar assim: não, me mostre aí no ar como você vai fazer, eu te ensino. E aí ele começava a brigar com você, tirava o celular, falava como se estivesse mandando um áudio, né, para algum amigo, falar: esse residente aqui é um saco, não está deixando eu fazer nada. E você ficava naquele impasse: será que é o meu papel, é o esperado de mim aqui, incentivar que ele faça o procedimento, que, né, é o papel dele ali para o aprendizado? Ou será que eu só descarto e aí ele vai ficar puto comigo e falar que eu fui grosso? E eu falo: não, deixa eu fazer. Conversando com as pessoas que fizeram, primeiro ponto, o ator nem sempre fazia as mesmas coisas, né, de atrapalhar. Então, teve gente que ele pegou para tirar foto, teve gente que ele ligava para colega, começava a mandar áudio, o que é um indício de que o que você fazia na situação específica não era tão relevante quanto como você se portava naquela situação. E teve gente que não deixou ele fazer nada, teve gente que ficou insistindo. Eu fiquei insistindo para ele participar, para fazer as coisas, para tentar ensinar. E chegou ao final da estação, eu tinha acabado de terminar o exame físico. Não tinha começado ainda nem a inserção do DIU, não tinha nem pego os materiais. Mas, novamente, consegui tirar uma nota boa apesar disso, o que me leva a crer que a grande parte da nota ali foi atribuída a lidar com essa pessoa, a proteger a paciente, falar que ele não podia pegar o celular ali em hipótese nenhuma, que você não ia deixar ele fazer coisas inadequadas, que você ia ensinar o jeito certo e ele só ia fazer se fosse do jeito certo. E ao mesmo tempo, sem brigar com o interno, até porque a paciente, o que havia na sala era um manequim de exame ginecológico, né? Aquele clássico que vai do umbigo até o meio da coxa com a vulva para você fazer o exame ginecológico. Mas você precisava proteger a paciente ali, não brigar com o seu colega de equipe na frente da paciente, mas não deixar que ele fizesse coisas antiéticas. Então essa foi a estação de ginecologia e obstetrícia também, novamente, acho que muito mais focada nos aspectos subjetivos do que nos aspectos técnicos biológicos. E por fim, a estação de medicina preventiva era uma estação de unidade básica de saúde. Você era apresentado uma vinheta na qual você era o residente chegando na unidade básica de saúde pela manhã e te dizia que já havia uma paciente no seu consultório. Estava ali como Maria, 32 anos, vem à consulta na sua OBS após 15 anos sem acompanhamento, está um pouco preocupada e quer falar com você, já entrou no seu consultório e está esperando você lá. Você entrava no consultório, em tese, né, havia uma pessoa ali e o examinador. E aí você chegava, foi o meu caso, né, pelo menos. Falei assim: bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. João, Maria, como você está? E aí o ator virava para você e falava: oi, doutor, agora é Douglas. Meu nome agora é Douglas. E aí eu
fiquei só tentando entender um pouquinho rapidamente, né, qual era a identidade de gênero daquela pessoa e como ela ou ele gostaria de ser tratado. Perguntei, tudo bem, Douglas? Como você prefere que eu te trate, né? Que pronome você gosta que eu use, que nome? Aí ele falou, eu quero ser chamado de Douglas, ele, usar o pronome masculino. Eu falei, beleza. Então, segui a consulta ali. Douglas tinha vindo a sua consulta preocupado com exposição sexual de risco e pedindo para fazer profilaxia pré-exposição para o HIV. Então, você tinha que detalhar um pouquinho a história sexual, né, ver qual tipo de exposição, fazer um pouco de educação em saúde, obviamente identificar que era uma situação de risco, porque havia múltiplos parceiros com sexo desprotegido e, independente de qualquer coisa, orientar o uso do preservativo, de barreira, né, porque a PrEP diminui muito a chance de contrair o HIV, mas não diminui a chance de outras doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, você tinha que estimular o uso de preservativo de qualquer forma. Havia, de fato, uma indicação para a PrEP, e aí foi um ponto que eu errei, depois percebi que eu errei, que eu esqueci de pedir a sorologia atual, né? Para começar a PrEP, você tem que saber que o seu paciente não tem HIV, e aí mereceria o tratamento e não a PrEP. Então, eu esqueci. Só combinei com o Douglas a PrEP, expliquei como era, o estilo de vida e o que é que isso significava, como era o esquema de tomar, precisava tomar todo dia, não é só no momento da exposição, né, que seria a PEP, após a exposição. E ele topou, achou que valia a pena de fato, então eu prescrevi. E aí foi bem rápido assim, né, porque era uma queixa bem pontual. Então, no fim, eu aproveitei que tinha um tempo sobrando para perguntar de outros tópicos de promoção de saúde, né? Uma pessoa jovem, sem nenhuma comorbidade. Então, a coisa que você tinha que lembrar, eu perguntei se ele tinha feito alguma cirurgia, algum procedimento no processo que ele teve, né? De mudança de gênero. Ele disse que não. Então, eu oferecia Papa Nicolau também para rastreio de câncer de colo de útero. E, no fim, aproveitei um tempinho sobrando para tentar vinculá-lo ao UBS. Não sei se isso estava no checklist ou não, mas perguntando se tinha alguma dúvida, se havia mais alguma coisa que ele queria falar, se ele tinha compreendido. Isso está cada vez mais nos checklists de prova prática. Você chegar no final e perguntar se está tudo bem, se foi atendida a demanda dele, se ele queria mais alguma coisa, se ficou tudo claro. E estimulá-lo a voltar ao UBS, manter o acompanhamento longitudinal, para a gente seguir essa questão e outras que surgissem na vida dele, né? Aí um beabá de medicina de família que eu acho muito provável que tivesse no checklist, porque acaba sendo uma coisa central da medicina de família, a longitudinalidade no cuidado. Então era essa a estação de medicina preventiva e assim terminava a prova prática do Einstein. Se você vai prestar a prova prática do Einstein, ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem aí no Instagram, @jpmteles, Teles com 2 L's. Eu estarei mais que feliz em conversar com vocês sobre a prova, sobre a vida, sobre qualquer outra coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.